Bem-vindo ao canal Entidade Única. Aqui podemos explorar o mundo, compartilhando percepções únicas sobre a vida. Hoje, mergulharei em um tema intrigante: o livre-arbítrio. Você já se perguntou até que ponto suas escolhas são realmente suas? Somos livres para escolher ou estamos atados ao destino? Lembre-se, cada reflexão, inclusive a sua, é uma semente de consciência que plantamos juntos. Você sem dúvida já ouviu a frase: conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. Concordo que, dado o nível de avanço percebido na raça humana, interpretar literalmente a ideia de que ao conhecermos a nós mesmos seremos capazes de conhecer o universo pode parecer um pouco demais. No entanto, tudo depende da perspectiva de Sócrates quando desferiu a essa bomba. Se trouxermos a perspectiva da física quântica, temos de concordar com ela na íntegra, pois hoje sabemos que tudo ao nosso redor, inclusive você, é formado por átomos, e o que difere você de uma parede é a velocidade com que estes átomos estão sendo agitados. É claro que a diferença que estou falando aqui é apenas física e não de todos os atributos que temos. Logo, não precisa ficar bravo comigo. Sócrates acreditava que o autoconhecimento era essencial para compreendermos nossa capacidade de tomar decisões. Ele argumentava que, ao conhecermos a nós mesmos, poderíamos agir de forma mais consciente e livre. Como hoje a reflexão é sobre o livre-arbítrio, esse sem dúvida é um bom ponto de partida. Se você observar com atenção, perceberá que ao reagir apenas aos impulsos dos sentidos ou à lógica moldada pelo meio em que vivemos, a ideia de livre-arbítrio se perde em cada decisão. No entanto, quando estamos conscientes, ao agir ou interagir após um evento, temos a possibilidade de escolher livremente como iremos nos expressar. Só que o buraco pode ser bem mais embaixo, pois, apesar de certamente fazer uma escolha e tomar alguma decisão, isso não implica de que você está de fato livre. Hoje a ciência evoluiu a tal ponto que nos leva a dúvidas e questionamentos ainda mais profundos. A pergunta é: fazemos de fato uma escolha ou ela foi determinada por uma série de fatores como sua personalidade, experiências passadas e até mesmo a configuração do cérebro naquele momento? Para o neurocientista Sam Harris, a sensação de livre-arbítrio pode ser uma ilusão, uma vez que nossas ações são resultado de causas que estão além de nosso controle consciente. O neurocientista argumenta que nossa capacidade de escolha é limitada por fatores genéticos, ambientais e culturais. Estes fatores moldam nossas preferências e comportamentos de forma determinística, ou seja, para ele, embora pareça que estamos fazendo escolhas livres, essas escolhas resultam de processos cerebrais fora do nosso controle consciente. E sem dúvida, se olharmos para quem somos hoje, veremos tios, amigos, pais, irmãos, primos, professores, influenciadores, meio cultural, políticos, enfim, uma lista quase infindável de pessoas, lugares e ideias que acabaram de uma forma ou de outra influenciando naquilo que você acredita ser, naquilo que somos. A verdade tanto na perspectiva do neurocientista quanto na de Sócrates. Apesar das influências genéticas, ambientais e culturais mencionadas, se estivéssemos destinados apenas a copiar e reagir dentro desses moldes, a humanidade teria parado de evoluir há muito tempo. Afinal, como seria possível aprender algo novo se tudo que nos forma fosse apenas um reflexo, características pré-determinadas por outras pessoas e pelo meio em que vivemos? Ora, é inegável que em algum nível, somos capazes de transcender nossas influências determinísticas e tomar decisões que estão fora do padrão. Inovar é um reflexo de nossa capacidade de reflexão e autoconhecimento. Ao refletirmos sobre nossas próprias crenças e valores, somos capazes de transcender as influências externas e agir de acordo com nossos princípios e objetivos mais profundos. A própria base que inevitavelmente nos molda é a mesma que nos fará evoluir. A diferença encontrada no outro, pois os moldes dele serão diferentes do seu, o fará avaliar quem você é e para onde está indo, mas isso só pode ocorrer se você tiver um bom autoconhecimento de si mesmo. Assim, podemos ver que há uma complexidade na questão do livre-arbítrio, com argumentos convincentes de ambos os lados. Enquanto Harris destaca a influência determinística de nossas experiências e condições cerebrais, Sócrates enfatiza a importância da reflexão e da consciência em nossas decisões. A interação entre essas perspectivas pode nos ajudar a entender melhor a natureza de nossas escolhas e a complexidade de nossa condição humana.
Pensar na liberdade de escolha como um espectro de possibilidades, onde múltiplas opções estão disponíveis, pode nos levar a tomar decisões de forma mais aberta, criativa e consciente. Às vezes, nos sentimos mais livres e abertos a diferentes possibilidades, enquanto em outros momentos, nos sentimos mais restritos e limitados em nossas escolhas, como se estivéssemos atados ao destino ou ao determinismo. Porém, lembre-se que você pode mudar agora mesmo. Essa capacidade única de inovar que dispomos ao nosso alcance, pode ser o divisor de águas entre ser e não ser, seguir ou definir uma nova rota, escolher traçar um novo curso. Em diversos momentos da história, parece que a criatividade vem dos céus e cai direto no nosso colo. Imagine Isaac Newton ouvindo isso. A lenda conta que foi exatamente assim que ele desenvolveu a teoria da gravidade. Seja lenda ou verdade, o que importa é que sua curiosidade insaciável e observação atenta o levaram a explorar novos caminhos. Graças a esse desejo, essa vontade de mudança, hoje conseguimos calcular rotas para lugares além do alcance dos nossos olhos, nos levando até mesmo ao espaço. A criatividade muitas vezes surge até da inércia em repetir velhos padrões. Quando estamos cansados da rotina, buscamos novas maneiras de lidar com essas repetições, e isso pode trazer mudanças significativas, não apenas para nós mesmos, mas para toda a civilização. Então nunca subestime o poder de um momento criativo. Ouse escolher mudar e a criatividade sem dúvida baterá à sua porta. E por falar em inovação, apesar de não ser tão novo o estudo da física quântica, já que teve seu início no século XX, o segundo experimento da dupla fenda desenvolvido entre as décadas de 1920 e 1930, tão popular e contemporâneo hoje em dia, além de nos fazer notar o paradoxo que há em toda a experiência humana observada, deixa clara a capacidade que há em nós de romper com velhos conceitos e padrões para desbravar novas perspectivas. O experimento da dupla fenda tinha como objetivo observar se a luz se comportava como onda ou partícula e, para surpresa de todos, ela se comportou como onda e partícula. Agora, dado o resumo, pois não é o objetivo deste vídeo aprofundar sobre o assunto, vamos à analogia que podemos tirar dele sobre o livre-arbítrio. O experimento da dupla fenda sugere que as partículas podem existir em um estado de superposição, onde estão em vários lugares ao mesmo tempo até que sejam observadas, momento em que seu estado é colapsado em uma única posição. Isso levanta a questão se o ato de observação ou medida realmente determina o resultado, e se isso implica algum nível de livre-arbítrio na escolha do observador. Essa ideia de que a observação pode influenciar o resultado de um evento em nível quântico sugere que, em certo sentido, o livre-arbítrio pode estar presente até que uma decisão seja tomada. Uma vez que uma escolha é feita, há uma convergência para um único resultado, o que parece indicar uma limitação na liberdade de escolha. Essa interpretação pode ser vista como uma síntese entre as visões de Sócrates, que valorizava a introspecção e a reflexão como caminhos para o livre-arbítrio, e Sam Harris, que destacava a influência determinística de fatores externos. A física quântica sugere que, enquanto estamos em um estado de indecisão ou potencialidade, há uma liberdade de escolha, mas uma vez que uma decisão é feita, essa liberdade é limitada pelo colapso do estado quântico em uma realidade específica. Então, para que fique claro, há um instante em que o livre-arbítrio é. Este é o momento enquanto o estado se comporta como uma onda de possibilidades, e há um outro momento em que este comportamento deixa de ser. Que é o momento em que alguma decisão é tomada, alguma escolha é feita. Consegue perceber o ciclo que existe? Para todo evento há um mar de possibilidades, e quando você escolhe surfar essa ou aquela onda, haverá um caminho determinado a ser percorrido que inevitavelmente o levará a uma nova possibilidade de escolha. Mas para não terminar este assunto com uma visão tão científica sobre o observador e o livre-arbítrio, eu lhe convido a pensar em um simples cenário. Você anda pela rua e observa um casal bem animado mais à frente, se é que me entende. Você concorda que o simples fato de observar os dois pode alterar o desfecho daquele momento? E há várias possibilidades até a escolha. Eles podem continuar. Eles podem ficar ainda mais animados. Podem se envergonhar. Podem lhe convidar. Podem mandar você ir cuidar da sua vida. Podem se esconder. Enfim, estão ali um mar de possibilidades que irão, sem dúvida alguma, colapsar em uma única escolha,
que abrirá mais um leque de possibilidades que levarão a mais uma onda que levará a mais um colapsar e por aí vai. Somos livres quando podemos surfar uma onda, mas, prisioneiros, como partículas quando a descemos. Tudo isso sugere até agora que através de nossas escolhas, estamos constantemente moldando nossa realidade e criando possibilidades para o futuro. Logo, o livre-arbítrio também está presente no processo de criação e de transformação contínua do mundo ao nosso redor. Cada escolha que fazemos não apenas reflete nossos valores e intenções, como também contribui para a evolução de nossa própria jornada, na construção da realidade em que vivemos. Em suma, há momentos em que o livre-arbítrio parece estar ausente, como quando uma decisão é tomada e o caminho é traçado. Porém, logo ali, dada a intenção em escolher novamente, há sempre uma nova possibilidade de novas escolhas e novos caminhos que se abrirão à medida que avançamos. Essa é uma das maravilhas e complexidades da experiência humana. Não temos como negar os ensinamentos que nos foram dados ou empurrados goela abaixo desde a infância. Contudo, temos como analisar, observar, compreender e escolher a todo instante como iremos nos apresentar em nossas experiências. Cada decisão que tomamos nos levará a novos caminhos exigindo de nós uma ação ou reação. Se apenas reagimos, é bem provável que estejamos usando a roupa que nos deram, mas, se você começa a agir aos eventos que a vida lhe traz, é bem provável que você também comece, além de se autoconhecer cada vez mais, a fazer escolhas conscientes e determinar quais caminhos de fato deseja seguir. Isso não quer dizer que todas as portas estarão abertas dali para frente e tudo será um mar de rosas. Não é isso que está sendo discutido aqui. Aqui estamos discutindo se estamos fadados ao destino ou se podemos de fato escolher livremente. Eu deverei falar sobre como as portas parecem fechadas e as rosas só possuem espinhos em algum vídeo, mas agora eu lhe peço que reflita apenas em como você tem tomado suas decisões. Você tem agido ou reagido aos eventos que a vida lhe traz. Você tem como agir ou está fadado a simplesmente reagir aos eventos que a vida lhe traz. Esse é o ponto. Fato é que cada escolha consciente, ou não, produzirá um impacto em nossas vidas e que o dito destino é a consequência deste impacto. É sabido que a própria luz pode se comportar tanto como partícula quanto como onda, a mesma dualidade que analogamente podemos perceber no livre-arbítrio. Onde às vezes parece termos apenas uma escolha determinada por influências externas, como uma partícula, e outras vezes onde parece termos uma escolha livre, como uma onda de possibilidades. Além disso, a luz também nos lembra da importância da perspectiva e da forma como vemos as coisas. A luz pode revelar diferentes aspectos de um objeto dependendo do ângulo em que este é observado. O livre-arbítrio, por sua vez, pode ser visto de maneiras diferentes dependendo do contexto e da nossa compreensão de mundo ao nosso redor. Isso nos mostra que o livre-arbítrio é um conceito complexo e multifacetado, que pode ser compreendido de várias maneiras dependendo do ponto de vista de quem está observando. Boa parte das decisões que tomamos, infelizmente é apenas hábito, fazem parte do contexto apresentado pelo neurocientista anteriormente, por isso ele também está certo. São hábitos enraizados e reações moldadas como sorrir mesmo quando não se deseja sorrir. É claro que você não deve estar expressando seus sentimentos a qualquer um, mas pode estar perdendo de ouvir uma palavra que o faça melhorar, ou deixando de receber uma ajuda por simplesmente continuar utilizando-se de roupas velhas. Dizer que está tudo bem, quando na verdade, nada vai bem. Novamente é óbvio que não deve sair por aí falando as suas mazelas, ou até falar com alguém próximo, mas de modo superficial para o experimentar. A verdade é que aquele que lhe pergunta, nem sequer vai se surpreender se você disser que não. Porque na maioria das vezes será só uma formalidade, ele não está interessado de fato. Esse tipo de reação tem nos levado a caminhar nas sombras. É preciso estar presente, manter a lucidez para encontrar a si mesmo. Essa escolha é a base para nos possibilitar novas escolhas. Viver à luz da consciência requer tempo, prática, observação e um desejo intenso e curioso de conhecer a si mesmo. É sabido que a própria luz pode se comportar tanto como partícula quanto como onda, a mesma dualidade que analogamente podemos perceber no livre-arbítrio. Onde às vezes parece termos apenas uma escolha determinada por influências externas, como uma partícula, e outras vezes onde parece termos uma escolha livre, como uma onda de possibilidades.
Além disso, a luz também nos lembra da importância da perspectiva e da forma como vemos as coisas. A luz pode revelar diferentes aspectos de um objeto dependendo do ângulo em que este é observado. O livre-arbítrio, por sua vez, pode ser visto de maneiras diferentes dependendo do contexto e da nossa compreensão de mundo ao nosso redor. Isso nos mostra que o livre-arbítrio é um conceito complexo e multifacetado, que pode ser compreendido de várias maneiras dependendo do ponto de vista de quem está observando. Boa parte das decisões que tomamos, infelizmente é apenas hábito, fazem parte do contexto apresentado pelo neurocientista anteriormente, por isso ele também está certo. São hábitos enraizados e reações moldadas como sorrir mesmo quando não se deseja sorrir. É claro que você não deve estar expressando seus sentimentos a qualquer um, mas pode estar perdendo de ouvir uma palavra que o faça melhorar, ou deixando de receber uma ajuda por simplesmente continuar utilizando-se de roupas velhas. Dizer que está tudo bem, quando na verdade, nada vai bem. Novamente é óbvio que não deve sair por aí falando as suas mazelas, ou até falar com alguém próximo, mas de modo superficial para o experimentar. A verdade é que aquele que lhe pergunta, nem sequer vai se surpreender se você disser que não. Porque na maioria das vezes será só uma formalidade, ele não está interessado de fato. Esse tipo de reação tem nos levado a caminhar nas sombras. É preciso estar presente, manter a lucidez para encontrar a si mesmo. Essa escolha é a base para nos possibilitar novas escolhas. Viver à luz da consciência requer tempo, prática, observação e um desejo intenso e curioso de conhecer a si mesmo. E por falar em tempo, outro aspecto da luz que nos chama a atenção é a sua velocidade. E apesar de toda a sua extrema velocidade, ela leva tempo para chegar até nós. O que gostaria é levá-lo a pensar que talvez a experiência atual seja um passado e não um presente como muitos sugerem, e que a luz, este fenômeno ora expressado em partícula, ora expressado em onda, seja parte integrante de como a criação vem se apresentando a você. É inegável o fato de que a luz leva tempo para viajar até nossos olhos. O que sob uma certa perspectiva nos sugere estarmos sempre vendo o passado, não o presente de fato. Apesar de você a cada instante experimentar o presente. Pode ter ficado confuso, mas o que tento dizer é que estamos recebendo eventos do passado apesar de estarmos experimentando o presente a todo instante. Se a experiência atual é de certa forma um passado, isso sem dúvida nos fará questionar a natureza do tempo e da realidade. Se de fato estamos sempre percebendo eventos passado, então talvez fique mais claro a necessidade de definir nossas escolhas de maneira consciente. Estou certo de que você está no mínimo começando a me entender, se é que já não entendeu. Pode ser que você viva hoje as consequências das escolhas feitas anteriormente. Não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será consequência do presente. A vida humana é curta demais para ficar escolhendo tantas coisas sem definir exatamente para onde ir ou o que se deseja experimentar. Você lembra o que pediu em seu íntimo um mês atrás? Como agiu ou reagiu aos eventos da vida? Com isso em mente, você pode realmente afirmar que a vida está lhe entregando algo diferente do que você é, foi ou tem sido? A velocidade da luz é uma constante fundamental do universo, ela define a experiência do espaço-tempo. E onde é que você e eu estamos senão no espaço-tempo? É preciso ficar claro que eu não estou fazendo nenhuma afirmação absoluta aqui, não sou o dono da verdade e a minha intenção é levá-lo a refletir sobre como a vida pode nos apresentar o livre-arbítrio e aquilo que chamamos destino. Dito isto, reflita um pouco mais comigo. Já pensou a respeito de uma semente? A semente já possui a árvore que é capaz de trazer o fruto que a gerou. O tempo existe e não existe para o fruto que virá da semente. De uma certa maneira, por uma certa perspectiva, a certeza do fruto já é garantida. Se tivermos o cuidado de escolhermos o terreno certo, atentar para os cuidados certos, as regas nos períodos oportunos, ficarmos atentos às pragas, é inevitável que teremos uma planta a partir daquela semente e consequentemente um fruto que conterá em si uma nova semente. É também inegável que a luz é parte fundamental neste processo. Sendo assim, nossas escolhas, conscientes ou não, são analogamente como a semente. É inevitável que dê fruto. Sua experiência atual já está definida. Resistir é negar a si mesmo.
Essa perspectiva pode nos levar a questionar até que ponto realmente temos liberdade de escolha, ou se estamos simplesmente seguindo um caminho predeterminado pelos eventos passados. Por outro lado, também podemos considerar que mesmo que existam influências e eventos que nos levem a determinadas escolhas, ainda assim podemos ter uma certa liberdade dentro dessas circunstâncias, para escolher como responder a esses eventos e influências traçando um novo curso na história. Espero que essa reflexão esteja o levando à investigação sobre a natureza da sua realidade, do tempo e da liberdade das suas escolhas, como também demonstrando a complexidade, o nível de profundidade e possíveis implicações dessas escolhas. Tome decisões o mais consciente possível, esteja presente, atento a cada instante da sua vida. Já parou para pensar o quanto custa um instante? Uma decisão inconsciente, em um único instante, pode lhe custar a vida inteira. O mito da caverna, proposto por Platão, convidou a raça humana a refletir que, enquanto arraigados aos nossos moldes, aquilo que acreditamos ser verdade, verificaremos apenas as sombras das ações dessa persona e não a consciência que observa as sombras. Enquanto aprisionado, o ser sequer tem consciência de si mesmo e nem nota que as sombras na parede da caverna são reflexos das ações dele e dos demais. Até sua libertação, ele é apenas uma sombra. Essas questões nos levam a refletir sobre a complexidade da experiência humana e a natureza da realidade que habitamos, levando-nos a uma compreensão mais ampla e abrangente do livre-arbítrio e do papel que desempenhamos nas experiências que iremos ter. A sua presença pode levar alguém a um sorriso de felicidade, ou a um suspiro de cansaço. Quer queira, quer não queira, quer esteja consciente ou não, a sua existência, mesmo que de maneira diminuta, está modelando a realidade ao nosso redor. Então, não seria mais prudente e sábio escolher como deseja se apresentar? Não é preciso muito, viva como um observador ciente de que o simples fato de você existir alterou os eventos ao seu redor. Tome consciência da importância e repercussão das suas escolhas. Esteja atento ao presente que vem recebendo com as experiências que a vida tem lhe trazido. Rejeite aquilo que não deseja experimentar, e evite plantar o que não deseja colher. Estamos constantemente moldando nossa realidade através de nossas escolhas, mesmo que o resultado ainda não seja visível, completamente previsível ou pareça não ter associação alguma com as escolhas atuais. Não minta para si mesmo, esperando colher aquilo que sua própria consciência o acusa de não ter plantado. Se não consegue de fato observar como têm sido suas ações, suas escolhas, reflita com mais ênfase ainda sobre si. Tome conhecimento sobre quem você verdadeiramente é através da reflexão sobre o que tem sido. Faça a sua parte. Vários foram e continuam sendo os convites dos sábios ao longo de nossa história. Ralph Waldo Emerson alertou: a colheita de cada dia traz as sementes do amanhã. Lao Tzu demonstrou que o tal curso do destino nascerá da sua vigilância ou não, dizendo: cuide de seus pensamentos, eles se tornarão palavras. Cuide de suas palavras, elas se tornarão ações. Cuide de suas ações, elas se tornarão hábitos. Cuide de seus hábitos, eles se tornarão seu destino. Rumi nos convida a refletir sobre as nossas ações como também no tempo quando disse: aquele que planta árvores, sabendo que nunca se sentará à sua sombra, pelo menos começou a entender o significado da vida. E Jesus, em um dos seus muitos ensinamentos, nos demonstra a necessidade de renovar quem somos. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, do contrário o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão, mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. Lembre-se da importância de ser consciente e responsável em suas ações, pois cada escolha que fizer pode ter um impacto significativo em nosso futuro e no mundo ao nosso redor. Embora possamos não ter controle total sobre os eventos externos, ainda temos controle sobre como escolhemos responder a esses eventos e como moldamos nossa própria experiência. Meu desejo é que toda essa reflexão, se você chegou até aqui, o tenha feito pensar sobre como pode cultivar conscientemente as sementes das suas escolhas e obter, no mínimo, resultados próximos aos que plantou. Quer seja hoje, quer seja amanhã, a vida irá lhe trazer respostas para que você continue amadurecendo a sua consciência ou até mesmo mais perguntas lhe incitando a olhar para o estado da atual. Isso é fato. Agora eu espero saber de você. Depois de toda essa reflexão,
Você se sente mero espectador em um jogo pré-determinado, ou crê que sua vontade e intenção é capaz de moldar o curso dos acontecimentos? Curtiu o conteúdo? Dê um like e ajude a compartilhar. Se você gosta de questionar, refletir e expressar sua opinião, está no lugar certo. Quer continuar explorando? Considere se inscrever. Venha construir uma comunidade engajada e curiosa, pronta para explorar as diversas facetas da experiência humana. Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Sua participação é crucial para este projeto. Até o próximo vídeo.